Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Selma Costa, eu sou estudante de quarta câmara da Escola Templo Auro Florescer. Hoje, dia 31/1 de 2021, o tema da nossa conferência é o falso sentimento do ego. Eu peço que vocês analisem atentamente a imagem, o que está escrito e qual é a ação do homem sobre o que representa essa palavra, ego. Para dar continuidade, então, eu informo que todo aquele que trilha o caminho da espiritualidade precisa trabalhar em si o autoconhecimento e eliminar o ego para se conectar com seu real ser e libertar a energia crística que habita em seu interior. Mas, para que entendamos o que é o ego, o que é o ego? É necessário, então, que a gente compreenda seu conceito espiritual, que não é o da psicanálise. Da psicanálise freudiana, como a maioria o conhece, ou seja, parte integrante que constitui a personalidade humana juntamente com o id, que é a parte primitiva, que é aquela que nós trazemos ao nascer, impulsionada somente pelo prazer, que trabalha para a gratificação imediata de todos os desejos, e o superego, e a parte do id juntamente com o superego, que é o aspecto da personalidade que mantém todos os nossos padrões morais, e o ego então faz uma ponte entre esses dois. Ele se desenvolve a partir da diferenciação das capacidades psíquicas em contato com a realidade exterior. Essa realidade é adquirida através do meio sociocultural, onde o ego, ao assimilar esse meio, começa a se esforçar para satisfazer os desejos do id, de forma realista e socialmente adequadas, formando então a personalidade. Essa é a teoria freudiana da psicanálise. A partir então de uma perspectiva espiritual, que é o nosso foco, o ego significa considerar-se a si mesmo diferente dos outros e até mesmo de Deus, devido à identificação com o corpo físico. Em resumo, ele nos leva a pensar que a nossa existência seja limitada somente aos 5 sentidos, mente e intelecto, e identificando-se com eles, em graus diversos. Segundo a ciência da espiritualidade, o nosso verdadeiro estado de existência é a percepção de nosso real ser, ou o princípio de Deus dentro de nós, e viver nossa vida do dia a dia com essa consciência, como o único e o mesmo princípio de Deus que existe dentro de todos. A partir de uma perspectiva individual, existe uma unidade em toda a criação. Porém, nesse mundo socialmente constituído, no qual estamos inseridos, e repleto de estímulos voltados para o exterior através do acúmulo de bens materiais, de poder e prazeres da infrassexualidade, e a partir desse momento que começamos então a criar um personagem. Que personagem é esse? É uma espécie de um boneco para sermos vistos e aceitos pela sociedade e admitidos então em determinados grupos, turma, tribos e outros grupos sociais, acreditando que assim seremos felizes, quando na verdade estamos escravizados.
Porque se vocês observarem aqui, a imagem da marionete, ela é manipulada, ela não tem um eu, ela não tem aqui a expressão do seu real ser. Ela é comandada pelos prazeres, pelo ego, né? O ego vai dar, vai aprisionar esse ser e não vai deixar então ela enxergar quem realmente é. Por isso então está aprisionado neste boneco, nesta forma de marionete. Isso então é o nosso ego. Nos dá a falsa sensação de liberdade, mas somos pessoas vazias e insatisfeitas, pois vive-se num mundo de ilusão. Ele é oposto ao nosso verdadeiro eu. Ele não é uma pessoa em si. É uma mentira. Um personagem que criamos para vivermos nessa sociedade mundana. Eu gostei muito de uma frase de Milor Fernandes, que trago então para representar essa parte da marionete. Todo homem nasce original e morre plágio. Por que nasce original? Porque o bebê, quando vem ao mundo, ele não tem noção de pecados, de erros, né? Ele vem puro. Ele vem na sua expressão máxima da divindade. Não tem conceito ali de maldade nele, não tem nada. Mas quando nós morremos, depois que passamos por esta experiência da existência neste mundo, nós somos outra pessoa, não é mais aquele bebê que nasceu puro, vindo da divindade. Carregamos o ego, carregamos um monte de defeitos. Então, por isso, nasce-se original e morre-se, né, um plágio. Segundo Samael Aungior, o ego, ao ser dividido em 7 partes, é chamado nas religiões de 7 pecados capitais. Os demônios que Jesus tirou de Madalena, os cabeças de legião, os infiéis, etc. Esses defeitos são os seguintes: luxúria, ira, orgulho, preguiça, cobiça, inveja e gula. Com o passar do tempo, as diversas partes ou expressões do ego nascem e se robustecem. E aí são criados mais e mais eus psicológicos. Eus são as frações do ego. O ego é o coletivo desses defeitos. A palavra ego é o coletivo. Esses 7 pecados capitais, eles dão origem aos outros eus. Do todo, do aspecto negativo da mente, né? Então, esses eus são frações do ego, do todo e do aspecto negativo da mente. Na totalidade, nós temos cerca de 10.500 eus, ou defeitos. E conforme vai se trabalhando, descobrimos novos e mais profundos defeitos. Existem agregados que reconhecemos muito facilmente no dia a dia, como, por exemplo, no trânsito, nas festas, no ambiente profissional, etc. Porém, há outros que nem sequer ousamos admiti-los. Se os reconhecermos, procuramos encontrar justificativas para eles. No trânsito é fácil você observar um agregado psicológico. Quando você quer ultrapassar alguém, mas o outro está respeitando os sinais de trânsito e você se irrita porque ele está lento demais, acaba xingando. Isso é um ego agindo. Nas festas, né, querer se aparecer, né, ser mais bonito que os outros, estar mais bem vestido que o outro, ou até mesmo para os vícios, para as bebidas alcoólicas.
no ambiente profissional, a gente age, às vezes, deslealmente para ser mais bem visto pelo chefe, né, usando critérios não muito honestos. Então, são egos que agem em nós. Uma das maneiras mais que tem da gente perceber o ego, como trabalhar para perceber o ego que está agindo em nós, nós temos dois caminhos mais fáceis. Um é o elogio, né, aquele do um ego faminto, ele está sempre em busca de status. Observem a imagem, né? Eu me olho no espelho, mas eu enxergo, além de mim, algo maior do que eu. Sou um gatinho, mas eu me enxergo um leão. Isso aqui é o orgulho agindo em mim, ou em nós. Então, uma das formas de ver é se observar nessa questão do elogio. Outro meio de você identificar o ego é justamente na crítica. Porque o ego não aceita ser contrariado ou ofendido. Ele é sempre o dono da razão e tem desculpa para tudo. Por exemplo, você chega atrasado em um compromisso. Mas aí você se justifica, não, a culpa não foi minha, é que o despertador não tocou, ou minha esposa ou meu esposo não me chamou, ou minha mãe não me chamou, ou outra pessoa que estivesse na casa que você disse, não me chamou. Então, por isso eu perdi o compromisso, a culpa não é minha, não foi da minha negligência. E o porquê que ele faz isso, né? O porquê disso? Porque precisamos defender este boneco com unhas e dentes, porque é assim que acreditamos que o mundo nos aceita. Mas basta uma ruptura com essa estrutura criada por ele para cairmos em grande sofrimento. Como aquele que pauta todo o seu status e reconhecimento no dinheiro, e ele de repente perde tudo. Então ele entra em depressão profunda, cai nos vícios e muitas vezes tira a própria existência. Por quê? Porque ele viu o boneco que o ego criou. Não era seu real ser. Para você chegar a seu real ser, só tem um caminho. É o caminho da espiritualidade. E esse caminho começa através do processo de eliminação do ego, para encontrarmos em nós o nosso mestre íntimo. Então, uma das premissas desse caminho da espiritualidade, primeiro é o autoconhecimento. Então, temos que trabalhar em nós o autoconhecimento. Fecharmos, observem a imagem. Vocês observam que os olhos estão fechados. Por que os olhos estão fechados? Estão fechados para o exterior, para o boneco, para o mundo exterior. E está voltado para o interior. É aqui que começa, então, a auto-observação. Olhar o meu interior. Olhar o nosso interior. Só nos conhecendo podemos identificar os egos, se queremos trilhar o caminho da espiritualidade. Importante ressaltar que os defeitos só podem ser eliminados com a ajuda da nossa Mãe Divina, forma feminina de Deus em nós. Não basta apenas compreendê-los. Deve-se fazer a petição à nossa Divina Mãe para que os desintegre e imaginá-la queimando-os. E a petição é a seguinte: quando você observar o defeito, você fala mentalmente: Mãe Divina, queime esse defeito. Quem quiser acabar com seus defeitos não deve justificá-los, e sim compreendê-los, para eliminar e tirar a sua força.
Outra maneira, né, você faz, depois do autoconhecimento, você vai para a meditação. Porque quem não medita, não dissolve o ego. Pois não pode compreendê-lo. Se não há compreensão, como poderá, então, dissolver o ego? Primeiro, é necessário adquirir consciência do que se medita para logo dissolvê-lo. Quando condenamos ou justificamos os defeitos eles escondem-se nos diversos departamentos da mente, e isto os robustece, e com o tempo acabam por ressurgirem mais fortes que antes. Estamos tocando aqui num ponto muito delicado. Já que participamos todos do trabalho de si mesmo, sobre si mesmo, quantas vezes acreditamos, por exemplo, ter desintegrado o eu da vingança? Você identificou lá o defeito, o agregado psicológico, você fez sua petição à Divina Mãe, dizendo: Mãe, né, quem me desintegra este defeito? Mas aquele eu que tínhamos continua sob a forma de sentimento, porque está no nosso pensamento. Um exemplo disso, muitas vezes, quando alguém pratica algo contra nós e a gente diz: não, eu perdoo, está perdoado, mas ele vai pagar, porque é a lei divina. Desde quando, gente, que quando eu desejo que vai pagar, é a lei divina? É o real ser que está falando, é o ego, é um sentimento ali, o pensamento veio de um sentimento de vingança ainda que persiste em você. Isso nos mostra que, portanto, não conseguimos desintegrar tal agregado psicológico, e isso é evidente. De modo que, portanto, existem em nós tantos sentimentos quantos são os agregados psíquicos ou eus que temos em nosso interior. Se temos 10.000 agregados psíquicos, inevitavelmente teremos 10.000 sentimentos de nós mesmos. Cada eu tem o seu próprio sentimento e seu pensamento, conforme Samael Aungior. Outra chave do autoconhecimento e da eliminação do ego é a sexualidade superior. Mas antes de entrar lá, eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico, né, da Mãe Divina, né, a representação da Mãe Divina, queimando em nós o agregado psicológico. É ela que vai eliminar nossos agregados psicológicos, sempre pedimos a ela, nunca nos esqueçamos disso, senão não é eliminar. Mãe Divina, queime e desintegre, então, este defeito. Então, a suprassexualidade, união sexual de esposo e esposa sem o derrame possível, sem o orgasmo fisiológico. Observe a imagem. O casal andrógeno, homem e mulher, unido pela suprassexualidade, transmutando suas energias em oração à divindade. Porque eles, neste momento, são a própria divindade. O falso eu, ele é relutante em ser eliminado e impedirá a prática da sexualidade superior. Aqui a gente toca num ponto-chave que muitas vezes os estudantes não compreendem, os bodhisattvas, né, faz trabalho, mas eles ainda não compreendem essa questão da suprassexualidade,
porque estão muito voltados ainda ao boneco, ao prazer. E ao derramamento do sêmen. Mas a suprassexualidade, a partir do momento que a gente entende que ela é a chave para a conexão com o nosso real ser, aquele que a pratica vai eliminando seus egos, com o poder mágico inerente à magia sexual. A totalidade do ego, então, ela pode ser dissolvida até 100%, gente. 100%, irmãos, do ego é eliminado com a sexualidade superior. Porque as energias não são derramadas, elas são conduzidas para cima, através da coluna, até chegar à divindade. Essa é a magia da sexualidade superior. Isso requer, então, muita santidade, renúncia, compreensão e, principalmente, a misericórdia de Deus. Quando se passa a conhecer o caminho real, com base na suprassexualidade, na magia sexual, não há mais como ver qualquer forma de sexualidade como normal. Quando o véu de ísis da nossa visão das coisas se rasga, quando nossos olhos se abrem, nossa consciência e vida nunca mais será a mesma, nunca. Nesta escola, usamos as medicinas xamânicas como o rapé, a sananga e a sagrada ayahuasca, para nos auxiliar no trabalho espiritual de autoconhecimento e eliminação do ego, para nos conectar com o nosso Cristo íntimo. Temos casais aqui também que se conectam com a divindade interior através da prática da suprassexualidade e das medicinas xamânicas. Os solteiros, enquanto aguardam sua alma gêmea, realizam o trabalho com a energia criadora da sagrada ayahuasca. Então, este é o trabalho com a sagrada ayahuasca, esta é a sagrada ayahuasca. Divindade fornecida pela natureza, nos conecta com o nosso real ser. E demais, e a escola também nós fazemos, né, outras práticas de eliminação do ego. De qualquer modo, neste trabalho sobre nós mesmos, meus queridos irmãos, há 3 linhas que precisamos entender. Primeiro, o trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de desintegrar os agregados psíquicos que levamos em nosso interior. Viva a personificação de nossos erros. Segundo, o trabalho com as outras pessoas. Precisamos aprender a nos relacionarmos com os outros. E o terceiro é o amor ao trabalho. O trabalho pelo próprio trabalho. Trabalhar sobre si mesmo. Se observar de instante a instante. Eliminar os egos de momento a momento. São as 3 linhas a seguir. Se, por exemplo, alguém diz e acredita que está trabalhando sobre si mesmo, mas não se verifica nenhuma mudança na pessoa, se o sentimento equivocado do eu continua, se sua relação com os outros ainda é a mesma, está demonstrando que esta pessoa não mudou. E se não mudou, não está trabalhando sobre si mesma corretamente. E isso é óbvio. Porque quando nós começamos o trabalho, passa-se um tempo e alguém chega e diz para nós: nossa, está acontecendo algo com você? Você mudou tanto, você não era assim. Né? Eu digo isso por experiência própria, mas já observei. Então, se alguém chega e fala, você começa, eu estou fazendo trabalho sobre mim mesmo. É claro que o trabalho é longo, é constante.
há mudanças, mas temos que estarmos sempre mudando, sempre eliminando nossos agregados psicológicos. O que importa, portanto, é que compreendamos a necessidade de eliminar nossos defeitos, pois só assim irão nascendo em nós as gemas preciosas das virtudes, que é o oposto dos agregados psicológicos, dos 7 pecados. De qualquer maneira, o objetivo desta prática de hoje foi de chamar sua atenção para o falso sentimento do eu. Vocês terão que aprender a sentir a consciência, a ter um sentimento correto de consciência superlativa do ser, que está aprisionada pelo ego. Essa consciência superlativa que emana do íntimo. E a cada ego iluminado, praticamos então a caridade. A caridade espiritual que entregamos é entregar este conhecimento de forma gratuita, a entrega de nossas virtudes aos irmãos, porque a partir do momento que trabalhamos sobre nós mesmos, as virtudes elas vão surgindo e isso favorece nossos irmãos, o nosso próximo, é o nosso exemplo, o nosso amor ao Cristo, o nosso amor ao real ser. E onde está nosso real ser? Aqui temos então o Bodhisattva trabalhando sobre si mesmo nesta imagem. Observem. Feita a meditação, a autoobservação e a eliminação dos egos, praticando a sexualidade superior, elimina-se as energias negativas e traz-se a consciência, a luz divina, o vazio iluminador, a conexão com o Criador. Espero que todos tenham a oportunidade de se conectar com o seu real ser, de eliminar seus agregados psicológicos. Eu falei da meditação e da autoobservação. Vou passar aqui no final a técnica de autoobservação e meditação. Então é importante que estejamos num lugar tranquilo, calmo, de nossa casa, de nosso ambiente, onde ninguém nos perturbe, a gente se sente confortavelmente, esvazie nossa mente. Mas para isso nós precisamos usarmos algumas ferramentas que nos auxiliam. Então a gente usa o mudra vazio, mão direita sobre a mão esquerda, no plexo umbilical, plexo emocional, e a gente recita o mantra Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Espero que aprofundem o conhecimento, que esse conhecimento entrega a vocês, traga iluminação e ajuda no caminho, no encontro com o seu real ser. Que todo aplauso seja para o íntimo e nunca para a personalidade. Muito obrigada.